pessoal, tudo bem com vocês? Saudades demais. Espero que estejam todos bem, com esse isolamento sendo muito produtivo, fazendo as atividades, estudando, enfim. Essa é a nossa primeira videoaula e hoje a gente vai falar sobre hidrocarbonetos e sua nomenclatura, mas a gente vai falar especificamente dos acíclicos, ok? Então a gente vai deixar os de cadeia fechada para a próxima aula. Então vamos lá. Nós vimos aí em sala que hidrocarbonetos são substâncias que apresentam em sua estrutura apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então aqui um exemplo clássico de um hidrocarboneto, um propano. Outro exemplo, neste caso, a gente percebe a presença de um átomo de oxigênio, o que caracteriza outra função orgânica, que não é um hidrocarboneto. Já aqui, o último exemplo, um benzeno, que é um hidrocarboneto bem conhecido, com suas 3 ligações π em ressonância. Então, para essa nomenclatura, nós temos que seguir algumas regras, que são aí de acordo com a IUPAC, que é um órgão internacional que vai determinar as regras para toda a sociedade científica. Então, a gente começa com o prefixo, que é o número de carbonos. Teríamos então met, et, prop, but, pent e sequência. Um intermediário, que é o infixo, que é de acordo com o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, se eu tenho uma estrutura saturada, apenas ligações simples, insaturada, com duplas, nós vamos usar en, 2 duplas, dien, 3 duplas, trien. Insaturadas com triplas, nós vamos usar o in, no caso de 2 triplas, diin, 3 triplas, triin. E o sufixo, que vai determinar qual é o tipo de função que a molécula pertence. Então, nós temos com terminação O, de hidrocarbonetos, terminação OL, álcool, ONAS, cetonas, ácido carboxílico, terminação OICO, e aldeído, terminação AL. Esses 4 nós vamos falar em próximas aulas. Nós vamos nos atentar apenas para o hidrocarboneto na aula de hoje. Então, para nomear esses hidrocarbonetos, nós vamos usar, a princípio, um prefixo, um infixo e a terminação O. Então, alguns exemplos de alcanos, que são hidrocarbonetos saturados. O metano, um carbono met, an, terminação O. O etano e o butano. Já os alcenos são aqueles que têm insaturação, especificamente insaturação dupla. No caso do alceno, nós precisamos colocar o prefixo, mais o número do carbono onde está a ligação dupla, mais em, mais O. Então, por exemplo, aqui, eu começaria a contagem desse carbono, então esse seria o carbono 1, but1, eno. Nesse caso, seria o carbono 2, but2, eno. Os alcinos, que são aqueles hidrocarbonetos com ligação tripla. Então, eu tenho aí o exemplo do etino, do propino e do but2-ino. Essas cadeias podem aparecer com ramificações. Essas ramificações são aqueles substituintes que estão fora da cadeia principal. Então, aqui eu tenho um exemplo, a cadeia principal e um grupo fora dessa cadeia. Esse grupo nós vamos nomear com o prefixo met, et, prop, but, mais terminação il, se ele estiver na cadeia, e terminação ila, se encontrar fora da cadeia. Então, por exemplo, aqui, o metila, o etila, a propila, butila, pentila. Existem outros tipos de ramificações que eu sugiro que vocês deem uma pausa agora no vídeo e deem uma olhadinha em todos esses tipos. Não precisamos decorar todos, mas tem alguns que são mais importantes. Por exemplo, um benzeno ligado a uma cadeia vai ser chamado de fenil. Existe o vinil, o isopropil, o N-butil e assim outros exemplos, ok? Então, vamos lá. Então, alguns passos para nomear
as cadeias saturadas, então apenas alcanos. O primeiro passo é identificar a maior sequência possível de carbonos que corresponde à cadeia principal. O segundo passo seria numerar essa cadeia, sempre tem início do lado mais próximo da ramificação. Então, nesse caso, eu usaria 1, 2, 3, 4, 5. Não o contrário, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Essa ramificação está mais próxima deste carbono. Então, minha nomenclatura seria 2-metil, que é a minha ramificação, pente de 5 carbonos, AN de apenas ligações simples e terminação O de hidrocarboneto. Outro exemplo, se eu tenho duas ramificações, vou pensar a mesma coisa. A numeração deve ser sempre aquela em que o meu radical vai ficar no menor número, ok? Então, aqui eu pegaria o 2 e o 4, não o 3 e o 5 se eu numerasse de forma contrária a essa. Então, aqui eu tenho 6 carbonos, duas ramificações metil, e eu tenho que colocar a numeração dos dois carbonos onde estão as ramificações. Então, ficaria 2,4 di, que é um prefixo aí de 2, metilhexano. Então, 2,4 de metilhexano. Essa molécula, qual seria a nomenclatura? Primeiro aqui, eu teria que achar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaria 8 carbonos na principal, começando a contagem mais próxima das ramificações. Então, meu 1 seria aqui. E eu teria, então, uma cadeia principal octano, um grupo metil e um grupo etil. Quando eu tenho duas ramificações com nomenclaturas diferentes, eu tenho que seguir a ordem alfabética. Então, ficaria 4-etil, 2-metil-octano. Nesse caso, eu tenho aqui um exemplo de um heptano com 3 ramificações na cadeia principal. Tem um grupo metil, um grupo etil e outro grupo metil. Substituintes com a mesma numeração, vai ser o que eu vou pegar, né, o menor número, e não considerar o prefixo di, tri para a ordem alfabética. Então, aqui o etil virá antes do metil. O di eu não considero, ok? Então, vai ficar 4-etil, 2,5-dimetil-heptano. E para as cadeias insaturadas, aquelas que apresentam dupla ou tripla ligação. Então, a prioridade de numeração, sempre em saturação, é mais importante que ramificação, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma cadeia com uma dupla, então é um alceno, é uma insaturada com uma ramificação. Então, eu vou ter a numeração sempre começando mais próximo da dupla, pois ela é mais importante. Eu tenho aqui um hept 3-eno com o grupo metil. Então, a nomenclatura 5-metil hept 3-eno. Nesse caso que eu tenho uma tripla, então um alcino, eu teria aí a numeração começando sempre mais próximo da tripla, um oct 3-ino com o grupo orgânico isopropil. Minha ramificação é o isopropil. Então, 5-isopropil oct 3-ino. Caso de duas duplas, começo também do mais próximo da dupla, com menor número. Uma cadeia principal, hept 2,4-dieno. E o grupo orgânico metil, que é a minha ramificação. Galera, obrigada, espero ter ajudado vocês. Saudades demais e a gente se vê na próxima.